Então pronto, Sara, seja mais uma vez bem-vinda aqui a este curso de Física Quântica, Autoconhecimento e Espiritualidade, que eu saiba e o Rafael também. Olá, Rafael, vais ver isto em diferido e ao Andrés também. Um abraço para vocês dois. Ahm, este curso que eu saiba pela primeira vez é inovador em Portugal, excetuando as faculdades de Física de Lisboa, Porto. Não há física quântica. Não vamos ser exaustivos, porque não vamos cansar. Não te vamos cansar a ti nem ao Rafael. E mais uma viagem, diria, utilizando um termo de informática, que é na ótica do utilizador, para não nos cansar, mas também o potencial a nível espiritual e de autoconhecimento que a física quântica dá é muitíssimo grande, como iremos ver. Então, vamos começar primeiro, só para dizer quais é que são os objetivos do curso. Então, pronto, tu já foste minha aluna no primeiro ano, logo no primeiro ano da escola. Já sabes que existem os mestres de sabedoria, as aulas são sempre dedicadas a estes mestres, Sanat Kumara, a grande fraternidade e ao Shera. Então, vamos. Muita gente fala da física quântica, mas perde-se um bocado o rigor em dizer o que é a física quântica. Então, primeiro vamos dizer quais é que são os objetivos do curso. Tal como a professora Margarida Amar, este é um curso teórico-prático, ou seja, também vai ter objetivos, e um deles é a pessoa pôr em prática. Ou seja, hoje em dia, aquilo que parecia aquelas escolas de pensamento positivo norte-americanas, que as pessoas punham um pensamento, ganhar 1 milhão, ou uma casa, ou isso, ou mesmo aquele programa da lei da atração, embora não haja uma triagem para questões espirituais. No entanto, o que acontece é que iremos ver com a física quântica que qualquer pensamento tem uma influência muitíssimo grande. E é isso que nós iremos ver neste curso. Portanto, quando se fala, eu falo com pessoas que são formadas em teologia e elas de facto têm uma fé tão grande que argumentos filosóficos ou científicos não são precisos. Mas para mim, e para qualquer pessoa hoje em dia que tenha uma mente, diria, racional, a fé deve ser solidificada com argumentos científicos e é isso que nós estamos a ver. Portanto, a ciência de hoje, que é a física quântica, que é a ciência de ponta, dá credibilidade à espiritualidade e a todos os processos de autoconhecimento. Não só dá credibilidade, como os promove. Portanto, conhecer um pouco de física quântica, mesmo ao nível, diria, superficial, não com rigor e exigência, diria, de uma faculdade ou de um ensino superior, é importante para as pessoas mudarem completamente a sua vida. E porquê? Porque nós vivemos uma vida já lá falamos disso, de grande condicionamento. Então, nesta, ou seja, temos 9 pontos para o nosso curso. Então, o primeiro é criar uma ponte entre a espiritualidade e a ciência. Ou seja, de um lado, nós temos um fosso, um gap muito grande entre a espiritualidade, e é difícil definir o que é a espiritualidade. É a qualidade ou a capacidade daquilo que é espiritual. E espiritual é normalmente no sentido comum, é o que é leigo, o que é invisível, mas é uma capacidade ou é o sujeito interno que utiliza a matéria, utiliza fatores exteriores para se manifestar. Então, o espírito é aquele sujeito interno, aquela qualidade oculta que se manifesta através da consciência e de práticas éticas e também de outras práticas que utiliza a matéria para se manifestar, e a matéria é uma espécie de suporte vibratório do espírito. Então, nós temos uma grande divergência hoje na nossa sociedade entre espírito, entre espiritualidade e ciência.
as espiritualidades que são institucionalizadas, são as religiões, elas próprias muitas vezes motivam guerras, conflitos e motivam, diria, grandes divisões e cisões sociais. Olha, temos neste caso Israel e os árabes, é um conflito que está lá e a parte religiosa é importante, mas também a parte política está ligada. Houve conflitos étnicos ligados às espiritualidades, de facto, muito institucionalizadas. Então, depois lá temos as pessoas que se defendem na ciência, mas a ciência, iremos ver, a ciência antes dos anos 30 do século passado era uma ciência claramente materialista. Portanto, tinha-se como critério ao rigor de ciência aquilo que era material, aquilo que se podia experimentar, que se podia recriar em um laboratório. Mesmo com a física quântica já não é esse critério, já é diferente. O segundo ponto é demonstrar que existem grandes semelhanças ou analogias entre os princípios filosóficos tirados da física quântica e, basicamente, as grandes tradições espirituais. Portanto, existe uma analogia ou uma semelhança muito grande, de tal maneira que alguns físicos quânticos do Niels Bohr até pegou no emblema do taoísmo para dar um emblema à visão da escola de Copenhaga, que iremos ver que é mais radical. E agora, é aquilo que nos interessa, é a parte prática da aplicação disto. No modelo da ciência clássica que nós estudamos todos, depende dos nossos cursos no secundário. Não sei se estudaste ou não física no secundário, não. Mas eu estudei física e eu depois mais tarde mudei de curso. Eu estudei de ciências e depois de letras. E então, em ciências, nós estudávamos toda a física clássica. Estudávamos F igual a ma, um meio de at quadrado. Ou seja, nós poderíamos prever tudo a partir das velocidades, das massas e nos tempos. Ou seja, há um condicionamento. Isto é, se eu estou preso, não sei onde é que estás em Chaves, e se eu estou em Lisboa, pelos meios clássicos, isto é, se o carro for bom, não sei quantas horas são de Chaves a Lisboa, mas pelo menos, na melhor das hipóteses, 3 horas e meia, não é? 3 horas e meia, mas é preciso ir rapidamente. Portanto, mas na física quântica já não é assim. Já não há um condicionamento espaço-temporal nem cronológico, nem sequer a nível do ADN. Portanto, eu posso modificar o ADN. Nós, no final do curso, iremos ver, por exemplo, dois indivíduos que falam disso. Um deles é o Bruce Lipton, outro é o Greg Brad, é o Joe Dispenza. O Joe Dispenza, esse teve um grave acidente com a bicicleta que partiu, fraturou várias vértebras e, pela medicina convencional, a solução era pôr numa espécie, nas costas, uma espécie de cabide com várias, pronto, para manter a coluna direita, e ele, através da meditação, ele saiu sozinho do hospital. Conseguiu recriar e reconstruir todas as vértebras do corpo. Portanto, que é impossível segundo a física clássica. Uma pessoa, ele teve um acidente de bicicleta, estava num cruzamento e veio uma van ou uma caminhoneta que chocou com ele por trás e projetou não sei quantos metros, e ele partiu, rachou a coluna em vários pontos. Portanto, ele, através da meditação, conseguiu fazer isso. Portanto, pela física clássica, nós estamos sujeitos ao espaço, ao tempo, à cultura, às chamadas condicionantes. Isso leva a que o homem perde a liberdade. O homem ou a mulher perde a liberdade. Portanto, eu nasci numa determinada família, numa determinada educação, num determinado meio social, numa determinada sociedade, e eu estou condicionado. E é esperado de mim um determinado papel social, quer como mulher, quer como homem, e eu tenho que. A minha educação é levada nesse sentido e eu vou claramente fazer toda a vida esse
projeto. Ora, isso leva a um determinismo. Na física quântica há uma liberdade. Ou seja, o ser humano é livre, pois como iremos ver, existem, não há determinismos, não há fatalismos, existem variáveis aleatórias e aquilo que eu posso ganhar 1.000 euros por mês, mas pode haver uma variável oculta que tudo se modifica e eu posso ter 300 mil, 2.000, 1.000, ou então eu posso ter uma relação que aparentemente não me devolve nada ou devolve-me pouco e de repente tudo se pode transformar. Portanto, a física clássica ou seja, há um condicionamento, massa, tempo e espaço são constantes. Na física moderna, e é aquilo que se aplica ao ser humano, não há, ou seja, não há essas constantes, existe a liberdade, ou seja, a pessoa pode criar e pode modificar a sua vida. Mas para isso é preciso acreditar mesmo nisso. Então, isto dá curar e desbloquear doenças físicas, emocionais e psíquicas. Ou seja, o ser humano, existe a cura quântica, o Deepak Chopra fala da cura quântica e precisamente é isso que nós iremos falar. É possível nós modificarmos o nosso padrão, inclusive, diria, genético. E há muitas doenças, diria, do cunho psicológico, a psiquiatria convencional dá como falhas neurológicas, falhas do sistema nervoso, mas na física quântica existe algo que iremos ver, e eu entrevistei pessoalmente a Amit Goswami, e a Amit Goswami diz que a causa de tudo o que acontece no universo material é a consciência. Portanto, os pensamentos que nós tivermos, o padrão de pensamentos que nós tivermos, o padrão emocional, é, é óbvio que vai modificar claramente a nossa vida e vai modificar o corpo. Basta eu não fazer exercício, basta eu comer determinado tipo de comidas, mas independentemente disso, ou seja, o exercício, o tipo de alimentação que eu tenho, o meu tipo de padrão de pensamentos modifica totalmente o corpo que eu tenho. O Bruce Lipton, ele fez a biologia da crença e ele fez uma experiência com células estaminais indiferenciadas e de acordo com o ambiente onde elas estiveram sujeitas, elas modificaram-se completamente ou no órgão ou no outro, ou seja, o ambiente psíquico pode modificar claramente o padrão genético, cá está. Segundo a biologia clássica, é impossível mudar o ADN. Segundo a física quântica, e segundo os teóricos da neurobiologia, que são o Greg Braden e o Joe Dispenza, nós podemos modificar claramente o padrão genético. E então, o quinto ponto é compreender e integrar a capacidade de criação ao nível mental de cada ser humano. Diz-nos a física quântica que por trás de todo o universo manifestado objetivamente existe um campo, diria, quântico. E esse campo quântico, se nós conseguirmos aceder a ele e a nossa consciência se afinizar, temos uma capacidade ilimitada de criação e de criatividade. Portanto, o primeiro a falar de estados quânticos diferenciados foi Niels Bohr. Ou seja, se quando nós estudamos no nono ano, ou no oitavo, ou no sétimo, nós vemos que os átomos são como mini sistemas solares. Tem uma órbita, depois tem outra e outra. O Niels Bohr foi o primeiro a dizer que os eletrões não passam de uma órbita para outra, dão saltos. E esses saltos são saltos quânticos. E o espaço que existe entre eles, ou seja, se nós acedermos ao nosso espaço, à nossa dimensão espiritual mais profunda, nós temos uma capacidade de criatividade absolutamente irreconhecível. A maior parte de nós não acredita no nosso potencial criativo
porque se remete àquilo que se chama a rotina, a normalidade, para preencher de facto o vazio da insegurança. E o que dá é que depois não criamos. Portanto, ao nível da física quântica, nós iremos ver que se nós conseguirmos, através da meditação, conseguirmos aceder a esse espaço interior de consciência, temos um potencial ilimitado de criatividade e um potencial ilimitado de transformar a nossa vida. Mas é preciso lá chegar, é preciso ir. Os grandes artistas, os filósofos, isso aprenderam isso. Ou seja, eles acedem a esse potencial criativo interior que todos temos, não é? A nossa mente, eh, ela, nós crescemos desde pequenos e a nossa mente, a nossa educação, de alguma maneira, dão-nos as estruturas básicas, mas não, ou seja, visam preencher o vazio para dar, de facto, a pessoa se adaptar à cultura. Mas isso em termos de criatividade, até do potencial humano, não é bom, porque o potencial criativo que a criança podia ter ou que um adulto pode ter é preenchido pelaquela solução que foi sempre dada. E isso leva-nos a crenças limitantes. Então, o 6 é parecido, é desenvolver a capacidade do ser humano co-criar totalmente a sua vida, libertar-se de padrões condicionadores aos quais foi sujeito durante a sua educação e interação social ao nível do inconsciente coletivo. Portanto, normalmente as pessoas reagem ao nível do comportamento massificado. O que é o comportamento massificado? É o comportamento esperado num determinado contexto cultural de uma determinada sociedade. Mas isso acaba, muitas vezes, a pessoa tem que se adaptar e é bom ter uma determinada margem de adaptação, mas reservar uma parte da criatividade para nós. E, por exemplo, a educação que nós tivemos, os nossos pais, pronto, gostaram muito de nós, com certeza, mas alguns não souberam dar a melhor educação, ou seja, deram um pouco de castração naquela saudável curiosidade e capacidade de energia que a criança tem. Então, a primeira coisa que nós temos é libertar-nos dos padrões condicionadores. Portanto, a física quântica diz-nos que se nós iremos ver que a primeira experiência da dupla fenda que aquilo que nós projetamos em termos de pensamento para a realidade vai fazer com que a mesma se manifeste. Portanto, existe uma a objetividade que a nível microcósmico é feita, também por analogia é feita a nível macro, e aquilo que nós temos, o padrão de pensamentos, vai se manifestar objetivamente. Ou seja, o que é possível esperar de uma pessoa que vai repetir o mesmo padrão de pensamentos? Ele vai se materializar, não é? O Schrödinger foi o primeiro a fazer uma equação de onda. Ele disse que o eletrão não existe realmente, é apenas uma capacidade virtual de vir a ser. E o que acontece é que, basicamente, ele manifesta-se quando há uma consciência intencional que diz, então passa de ser uma probabilidade para ser algo real. E então na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós esperamos A, esperamos B, mas se nós não tivermos uma intenção constante, aquilo não se vai materializar. Portanto, a física quântica diz-nos que ao nível não existe uma matéria nem um mundo objetivo fora do sujeito, como se fosse uma realidade última, é a consciência do sujeito que vai materializar aquilo que a pessoa toma como uma realidade objetiva. E agora a pergunta que a Sara estás a fazer, ou eu suponho que tu me vais fazer, então se eu pensar insistentemente e consistentemente no Euronews eu posso vir a ganhar? A pergunta é, do ponto de vista da física quântica, isso é possível, mas a probabilidade pode não ser muito grande. Porquê?
Porque eles dizem que no universo existe uma consciência cósmica e para nós co-criarmos temos de nos integrar com essa consciência cósmica. Por isso é que se diz co-criar, não é só criar. E ao integrarmos com essa consciência cósmica que está manifesta nesse campo, diria, quântico, nós não temos acesso porque a nossa consciência, existem limites da consciência objetiva, é preciso ir para a supraconsciência. Se nós conseguirmos aceder a esse campo quântico, então nós podemos criar tudo o que for o que quisermos e que estiver de acordo com esse campo. Portanto, é ilimitado. Portanto, os milagres existem, mas os milagres têm que estar de acordo com esse propósito dessa, diria, dessa consciência cósmica. Portanto, os desejos, eu quero ter um Porsche, eu quero ter, sei lá, um novo relacionamento que me preencha totalmente a nível emocional, ou sexual, ou seja o que for, isso é possível, mas se não tiver uma dimensão mais profunda e uma intenção consciente que esteja de acordo com um propósito e uma dimensão global desse campo quântico, então não há muita probabilidade disso acontecer. Mas há probabilidade, isso há, de eu ser aquilo que eu devo ser na minha realidade mais interna. Ou seja, a maior parte das pessoas limita-se, castra-se e fica muito dentro de padrões condicionadores que a sociedade espera que ele tenha, ou seja, há uma formatação. Se eu denunciar essa formatação, eu posso ser absolutamente criativa, absolutamente original e posso difundir, ou seja, abranger um campo maior de realização pessoal. E é isso que nos interessa aqui. Isso é totalmente possível. Se nós tivermos essa intenção permanente e consistente e que nos vem através de insights, os insights são a capacidade de nós ultrapassarmos a consciência e termos acesso a esse campo quântico, então nós conseguimos realizar muito melhor. Então, e o ponto 7 vem claramente do 6, integração com a sua natureza interior espiritual. Portanto, não é uma utopia, não é lírico, não é algo que não é provado cientificamente. Hoje é provado cientificamente de acordo com a física quântica. Iremos ver o espaço ao longo da história, isso foi dado. Que se nós nos afinizarmos com os físicos quânticos, não dizem natureza interior espiritual, mas dizem se nós, com a supraconsciência que está nesse campo quântico, então nós começamos a manifestar isso. E foi isso que os místicos e os grandes, as pessoas muito elevadas espiritualmente fizeram e conseguiram criar objetivamente fora, conseguiram criar. Portanto, hoje nós temos pessoas que criam, mas através somente da força da vontade da matéria, não está ligada com essa dimensão espiritual, utilizam, cá está, se eu quero ser, eu conheci, se eu quero ser um cantor conhecido, eu vou ter que utilizar aquilo que o status quo diz, é ter uma máquina de marketing, etc. e tudo. E se eu não tiver dinheiro para isso, ou não conhecer alguém que me financie, eu não vou fazer. Mas isso é o determinismo. Pela física quântica, se realmente estiver no meu destino e eu tiver uma intenção persistente e concentrada nisso, eu conseguirei superar os obstáculos do determinismo e terei isso. A oitava é a compreensão das leis fundamentais do universo. Portanto, existem leis fundamentais e que a física quântica, iremos ver, e a espiritualidade também não está, e essas leis fundamentais é, primeiro, que a consciência tem um papel determinante na criação da realidade objetiva. Portanto, o modo como eu penso vai até a alfa de Centauro. Portanto, o padrão de pensamentos que eu tenho vai materializar a minha vida e vai também ajudar a materializar, de tal maneira que um físico quântico, que é Amit Goswami, ele criou o ativismo quântico. Diz ele que se um conjunto mínimo de pessoas fizer uma intenção consciente e deliberada
para materializar um determinado propósito, isso tornar-se-á real. Ele chamou isso ativismo quântico. Portanto, a física quântica diz-nos, e já iremos ver a experiência que demonstra isso, a nível, nesta aula talvez não, mas em aulas subsequentes, que, não sei se já ouviste falar da experiência da dupla fenda, Sara, já? Então, pronto. Que na experiência da dupla fenda, aquilo poderia vir como partículas ou como ondas, e quando eles puseram ao observador, aquilo modificou. Portanto, os físicos quânticos chegaram à conclusão que não existe coisas objetivamente fora do indivíduo. Tem que haver sempre uma consciência a um determinado nível, ou Deus, ou nós, ou depende, que vai fazer colapsar isso. O aspecto 9 é que houve um conjunto de físicos quânticos que chegaram à conclusão que havia uma unidade fundamental de toda a vida. O próprio Schrödinger disse: só há uma mente cósmica. As mentes que são parciais são apenas aspectos dessa mente cósmica e está tudo interligado. Houve um indivíduo que é francês, ainda é vivo, ou está no plano físico, chamava-se Alan Aspect, e ele provou que há comunicação entre partículas superiores à velocidade da luz. Portanto, desfez o mito que a velocidade da luz é a maior, diria, velocidade possível no universo, e na física moderna, qualquer partícula de qualquer ponto do universo está em instantâneo contato com outras. Daí que isto dá uma visão, isto promove a telepatia, os poderes parapsicológicos, mas dá, por exemplo, que ao longo da história verificou-se que havia indivíduos que descobriam pela sua própria maneira a mesma invenção na ciência ou na matemática, e que, portanto, há uma, diria, ligação de algumas pessoas que têm uma mente concentrada a esse campo quântico. Por exemplo, temos o caso do Leibniz e do Newton descobriram ao mesmo tempo o cálculo diferencial integral. Então, há uma física quântica reconhece que existe uma unidade fundamental da vida, e essa unidade fundamental da vida não se esgota na matéria. Portanto, quando a pessoa morre, entre aspas, morre o corpo, mas essa consciência volta novamente para esse campo. Basicamente é isso. Então, estes são os 9 pontos que nós temos que ter. Então, eu fiz uma ligeira introdução que todos temos uma necessidade inata interior de espiritualidade, ou seja, de uma devoção a um princípio cósmico, a um absoluto, a Deus, etc. Mas, no fundo, ela está divorciada, hoje em dia, completamente da matéria, da física, diria, convencional. Os físicos convencionais dão-nos uma visão aleatória, que não há sentido para nada, que a consciência vem somente das células, é um hiper, diria, é um fenómeno resultante da interação dos neurónios, e, no fundo, é uma visão no qual o livre-arbítrio e a liberdade não existe. Então, nós fomos hipertrofiando o hemisfério esquerdo do cérebro com uma lógica e um racionalismo excessivos. E esta situação levou-nos a estabelecer um desequilíbrio mesmo em termos psicológicos. Ou seja, nós temos um desequilíbrio entre a razão e o coração. Em termos da ciência esotérica, temos o chakra cardíaco frontal, ou seja, o chakra cardíaco anseia algo, mas até nós dizemos, entre emoção e razão, o que é que deve preponderar? Então, dizem-nos os físicos quânticos que deve haver uma harmonia entre os sentimentos mais profundos, não é? Aquelas paixões assolapadas, não é? E a, diria, e a razão. Então chama-se isso coração coerente. E só quando há o coração coerente é que nós conseguimos então manifestar aquilo que queremos na nossa vida.
Então tem que haver harmonia entre uma intuição mais profunda e, de facto, e a nossa mente. Portanto, hoje em dia depende de cada um de nós. Há pessoas que são sociedade ainda tem um modelo materialista, pragmatista, consumista, eficiência e o rigor ao desempenho do externo. Mas isso está a dar uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais, diria, colapsada, cada vez com menos respostas interiores e a humanidade é posta em causa. Portanto, a ciência esotérica sempre disse que o importante é a dimensão espiritual e a fraternidade, e basicamente a física quântica vem-nos dizer claramente isso, que o gap ou fosso entre o coração e a razão tem que ser unido e temos que ter o homem e a mulher completos. Isto é, os andrógenos divinos. São seres que integram a sua dimensão espiritual mais profunda com, de facto, a razão. Isto dá um mundo mais equilibrado. Portanto, a física quântica vem restaurar esta dimensão que existe entre a razão e o coração. Então, nós estamos focados, parem, estamos tão focados na conquista do mundo exterior, objetiva, material, de forma desenfreada, que existem, há competição que é levada ao limite, depois temos guerras, doenças e não há uma noção de uma unidade fundamental entre toda a raça humana. Não só ao nível biológico, isso é o menor, mas ao nível espiritual. Então deixamos para trás o nosso lado receptivo, feminino, interior e espiritual, deixando um grande vazio interior que a razão não consegue preencher. Portanto, a humanidade está, até do ponto de vista psicológico, está doente. E a física quântica vem preencher esse gap, esse fosso. Portanto, e deixando, por exemplo, não sei, mas eu conheço pessoas que, ou alunos meus do ano passado em filosofia, que iam de facto, tinham catequese e religião moral, mas não sei, os catequistas realmente para mim não faziam um bom trabalho, porque davam normas um pouco absurdas aos miúdos, e não fazer sexo antes do casamento, e eles perguntavam, mas porquê? E de facto não havia respostas na mente deles, portanto a razão deles queria saber o porquê, as normas não podem ser aquele caráter obrigatório, mas sem responder à razão, não é? Então a espiritualidade não pode ser uma condescendência pietista nem as suas práticas, mas de facto é uma fundamentação, diria, hoje em dia científica de acordo com a física quântica. Portanto, e muitas vezes o que é que acontece? Nós estamos num ritmo cada vez mais mundano, aleatório, e as massas, como vimos, são manipuladas totalmente pelos mass media, pelas redes sociais, e nós temos que nos adaptar, ou muitas vezes não podemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer no nosso interior, por questões, muitas vezes, até de sobrevivência económica. Mas, dependendo ou não da nossa força de caráter, do nosso discernimento, nós temos a capacidade de fazer isso. Então, o que é que nós temos? Temos que, com o advento da física quântica, ser cientista leva a ser espiritualista. E ser espiritualista é cientista. São duas proposições que, no momento, são idênticas. Ou seja, não se pode fazer ciência sem ser levado à espiritualidade e não se pode. A segunda já não é a mesma coisa, mas eu posso ser espiritualista, mas há uma convergência total entre ciência e religião. Portanto, são proposições intermutáveis e interdependentes. Então, embora a segunda parte da proposição já não seja assim, mas o primeiro é assim. Portanto, iremos ver que, à luz dos princípios filosóficos emanados pela física quântica, não se pode ser verdadeiramente cientista sem ser espiritualista. Como? Venham daí e sigam-nos. É exatamente este curso. Então, ao longo da história, houve um grande debate entre razão e fé. Quem é que está primeiro? E então houve filósofos, como tivemos Abelardo e Duns Escoto, que defenderam a razão. Primeiro está a razão, pois a fé é uma consequência.
Mas, por exemplo, tivemos outros, como o Kierkegaard e, e outros, que disseram, primeiro está a fé e a razão, quando muito, vem complementar. Então, na filosofia do Extremo Oriente, na filosofia árabe, este debate acabou. Ou seja, eles tiveram filósofos brilhantes, brilhantes, como Avicena e Averroes, e o que acontece é que houve um indivíduo que se chamava Al-Ghazali e disse assim, século XI, olha, entre a fé e a razão acabou. Então acabou a filosofia para eles e acabou, de facto, pronto, é aquilo que nós conhecemos, é uma civilização que não admite qualquer pensamento crítico, autónomo ou espiritual. Então, é importante nós recorrermos a noções, diria, espirituais, e então, basicamente, o que a física quântica hoje vai corroborar toda a ciência esotérica. A ciência esotérica diz-nos que nós temos um fragmento da totalidade do absoluto que se chama mônada, ou seja, temos um centro de consciência cósmica, e depois nós temos aqui, claramente, o corpo causal, que é o corpo da alma, e depois temos o corpo mental, astral e físico. E nós estamos aqui. O que a física quântica nos vai dizer e corroborar é o que nós pensamos. E a nossa integração ao nível dos princípios superiores vai fazer colapsar. O que é colapsar? Vai fazer com que a possibilidade de nós manifestarmos algo no plano físico seja real. Ou seja, se uma pessoa efetivamente conseguisse, pela meditação, se ligar à energia da alma e ainda conseguir ir mais longe, ligar-se à energia da mona, ou seja, preencher os tais vazios insondáveis que estão para além da mente consciente, o poder de realização desse ser é absolutamente indeterminável. Isto, por exemplo, temos um vídeo que não sei se já viste, Sara, mas do Greg Braden, que ele está em direto, e ele demonstrou como três pessoas alinhadas, e não é fraude, conseguiram curar um cancro na bexiga de uma senhora em alguns minutos. Podemos ver esse vídeo. Já viste esse vídeo? Não, não vi, não vi. Está no Não? YouTube? Não, Tá. não. Eu vou mostrar. Portanto, não é fraude. Segundo a ciência convencional, três pessoas a dizerem mantras 3 minutos é impossível. Mas, no fundo, Mas já agora, diga-me uma coisa. Isso em termos de ciência convencional, eles já aceitam a física quântica? Porque eu não estou a ver a maior parte das massas, tendo em conta a ciência que eles conhecem, a admitir isso. não, aqui, por isso é que, não sei se tens presente a matéria do 11º ano de filosofia. Não tens? Tive, não tive. Não tiveste. Então, Não, não existe é. existe um autor que se chama Thomas Kuhn. E esse autor é muito interessante. O que ele diz é que o que nós chamamos de ciência é apenas entendido numa determinada visão global que ele chama paradigma. Então, nós temos o paradigma cartesiano-newtoniano. E o paradigma cartesiano-newtoniano tem as seguintes características: a massa, o tempo e o espaço são constantes. Não existe, não existe ação à distância que não seja por forças externas. Isto é, se eu quero mexer esta cassete, a minha mão vai ter que imprimir uma força para a cassete se mexer, não é? Se eu quiser encontrar-me contigo, não sei onde é que tu moras, ou seja o que for, eu vou ter que apanhar um transporte com maior ou menor velocidade para ter. Mas com a física moderna, o paradigma já é diferente. O tempo, o espaço e a massa não são constantes. Mas o Einstein demonstrou claramente isso e foi em 1905.
para 1905. Ele escreveu 5 artigos para uma revista de física na relatividade restrita e demonstrou matematicamente que o tempo, o espaço e a massa não são constantes. Ou seja, uma pessoa que mora num prédio de 15 andares, o tempo que está no 15º andar é mais lento que o do resto do chão. E uma pessoa que corra a 40 a hora, que é preciso correr bem, 40 a hora, para o autocarro, ou para o elétrico, ou para o comboio, a massa contrai-se. Mas isto em coisas muito simples. O tempo contrai-se. Por exemplo, se alguém for à velocidade da luz para a estrela alfa de Centauro, que é mais perto da Terra, demora 3 anos para ir, 3 anos para vir. Mas quando cá chegar, as pessoas, os filhos dele ou os netos já tinham morrido. Passaram 6 anos e passaram menos. Portanto, no paradigma cartesiano-newtoniano, isto não seria possível. No paradigma que eu chamo quântico, o espaço, o tempo e a massa não são constantes. A consciência é um fator absoluto, isto é, a consciência influencia. A consciência é o criador do mundo exterior objetivo. E isso é o mais importante da física quântica. Não existe condicionamentos materiais, tudo é dado a partir da consciência. Portanto, isto é uma revolução total. Tu É, fores a um... é mudança de paradigma, totalmente. Exatamente, exatamente. Portanto, portanto, o que o Thomas Kuhn diz, e com razão, que o que se chama ciência depende do paradigma. Se tu falares que já são dinossauros, porque isto foi algumas experiências são dos anos 30. A mais recente é que eu saiba, é do Alan Aspect, que recebeu o prémio Nobel. Ele demonstrou, ele percebia muito de ótica e demonstrou, através de raios de ótica, que a comunicação era superior à velocidade da luz. Portanto, iremos ver. Então, se a consciência é um fator determinante na criação do mundo exterior e objetivo, isto põe completamente de uma revolução total em relação ao que os físicos clássicos pensavam. Portanto, se é a consciência que é o causador do mundo exterior objetivo, e o próprio Amit Goswami diz, a consciência ao nível da minha alma, ela é causadora e criadora do meu corpo. Portanto, se eu tenho desgostos, se eu tenho, diria, frustrações contínuas, é óbvio que isso vai ter influência nas todas as operações metabólicas do meu corpo e a longo prazo vai causar doenças. Agora, se nós formos a um médico convencional, ele toma como um dado absoluto, ele vai fazer, portanto, eu vou, queixo-me de cansaço. O que é que o médico convencional vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer. Vai ver os sintomas e vai nos medicar para os sintomas, mas nunca vai curar. Exatamente, ou seja, ele vai ver o sangue, mas como se fosse aquilo um dado objetivo. Ele não vai dizer se aquela pessoa é feliz ou infeliz, se tem um emprego que gosta, que não gosta, se o relacionamento o satisfaz, não o satisfaz. Portanto, isso não conta absolutamente para nada. A dimensão interior e psicológica não serve para nada. O que a física quântica nos diz é que se a consciência, como foi provado na experiência da dupla fenda, e como o Schrödinger disse, é preciso colapsar a onda a partir de um determinado dado de consciência. E como o Niels Bohr disse, não existem eletrões nem partículas subatómicas a não ser que um observador externo vá fazer com intenção, vá fazer. Ou seja, isto dá uma revolução total.
E as pessoas são livres então de modificar totalmente o padrão das suas vidas. Isto é uma revolução total, porque se eu ganho 800 euros por mês, se eu poupar muito, ao final de 12 meses, eu tiro 100, tenho 800 euros extra e poupei muito. Privei-me de passeios, não dei os brinquedos mais caros aos meus filhos, mais não sei quanto. Isto é o padrão convencional determinista, fatalista, ligado basicamente a uma vida económica mundana. Portanto, estamos a chegar ao cerne daquilo que eu pretendo, é que porque é que estudar física quântica é importante? Não é apenas porque seja uma questão cultural ou uma questão de saber, é porque implícita na física quântica está um conjunto de relações filosóficas e espirituais que mudam totalmente a vida da pessoa. Portanto, eu sou livre. Se eu perguntar isso a alguém, diz: não, eu não sou, tenho a minha limitação económica, a sociedade pensa de uma maneira, eu penso de outra, eu sou só um, são 8 bilhões, o que é que eu posso fazer, mas não sei quanto, isto e aquilo outro. A física quântica não é assim. A física quântica é aquilo que eu penso é fundamental e pode alterar altera o inconsciente coletivo da massa humana. Por isso é que o Amit Goswami criou o chamado ativismo quântico. Ele diz que e se houver um conjunto mínimo de pessoas com uma intenção criadora consistente, eu poderei modificar a totalidade dos cursos da história. Isto é científico hoje em dia. Pedro, mas já agora, Sim. até agora tem o meu ponto, ok, vou entrar na questão da física quântica e estou numa de mudar o meu paradigma. Eu tenho um passado cheio de construção de pensamentos e crenças limitantes. Sem Logo, logo, a parte da física quântica não vai se, portanto, não vai acontecer na matéria no imediato. Isto é um trabalho interno, contínuo e consistente, Ah, claro. Sim, absolutamente de acordo. porque implica muita, acima de tudo, autoconhecimento e compreender também as crenças limitantes, que são tantas, que Isso é vamos adquirir. absolutamente de acordo. Por isso é que o nome do curso é Autoconhecimento e Espiritualidade. Ou seja, então, o que é que eu penso mesmo? Eu penso que é mesmo possível modificar, por exemplo, o meu padrão relacional. Por exemplo, há pouco, quando falámos no Euro Milhões, eu estava para dizer. Eu nem digo isso que quero que vou ganhar o Euro Milhões porque eu considero impossível. Isso é uma crença limitante. Exatamente. Agora, se seria o melhor, aí, filosoficamente, mas isso é uma crença, não é impossível. Por isso é que, é assim, nós vamos estudar a nível ao nível do micro, o eletrão não está em nenhum lado, ele está naquela nuvem, há uma probabilidade. Portanto, se eu estou já a diminuir o leque de probabilidades da minha vida, ou seja, por analogia, o que eu tiro do micro estou a pôr no macro, então eu estou a limitar o campo. Estou Ok. a limitar o campo. Agora, a questão é se isso seria o melhor para mim. Sim, já é diferente. Mas, por exemplo, nos meus relacionamentos, eu tenho um determinado patamar social, tenho um determinado patamar financeiro e normalmente os relacionamentos seguem esse padrão, não é? Uma afinidade, é muito raro haver um desnível, certo? Uhum. E a pergunta é, quais é que são as minhas crenças limitantes? Se eu projeto as minhas crenças limitantes, eu vou tê-las de volta. É simples. Agora, isto funciona, ou seja, a, a experiência de dupla fenda, e outras experiências dizem-nos claramente que
é a consciência que vai determinar a realidade. Portanto, a matéria não existe por si. A matéria, diria, é uma criação da mente cósmica. E na nossa vida, tudo o que está fora é uma criação do que temos dentro. Isto vem de acordo com a noção de campo do Jung. Tudo o que está fora é uma projeção do que temos dentro. Se nós não começarmos a fazer esse trabalho interior, que às vezes é tirar toneladas de pensamentos e crenças, diria, desconstrutivas do inconsciente, então aí não há, ou seja, nós materializamos o que as nossas crenças inconscientes nos dizem. Ou seja, o que a física quântica dá é a fundamentação do que aqueles mentalistas dos Estados Unidos, Norman Vincent Peale, o Lauro Trevisan e o Silva Mind Control, esses fulanos acreditam cegamente naquilo e veem os resultados. Mas a física quântica vem claramente dizer que o que nós pensamos converte-se mais cedo ou mais tarde em realidade. Agora, tem que haver aqui uma triagem de os pensamentos que nós temos. Tem que ser o melhor também, não só para os nossos desejos, mas também tem que ser o melhor de acordo com, diria, uma finalidade para todos. Tem que ser bons para todos, não é? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que eu ter uma profissão que me realize totalmente, uma relação que me realize totalmente, o dinheiro suficiente para eu ter uma vida sem estar ali a contar os tostões. Isso pode ser perfeitamente feito. Por isso é que vai haver exercícios práticos de eu manifestar objetivamente aquilo que eu, pronto, na minha vida mundana, gostaria que me fizesse mais feliz. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é possível. É. O que é que me impede? Acreditar em mim próprio e acreditar no meu potencial do pensamento criativo e libertador. Então, estamos a unir, por exemplo, a física quântica ao, à física, à noção de campo do Jung. A noção de campo do Jung diz-nos que nós temos um conjunto, ou a astrologia precisamente de psicológica, que o que está no nosso mapa vem nos dar os nossos padrões limitantes. Por isso, ou eu faço esse trabalho de analisar, desconstruir e ter uma visão aberta, e então eu posso ter de facto aquilo que é uma relação que me preencha, uma vida mais realizadora, posso ter isso perfeitamente. O que é que eu tenho que fazer? Esse trabalho interior de retirar tudo o que está, e estou absolutamente, não podia estar mais de acordo contigo. Portanto, o trabalho é esse. Os pais que nós tivemos educaram-nos para o quê? Educaram-nos para sermos felizes ou para nos formatarem de acordo com um determinado papel que até o social eles esperavam? Exato. São perguntas que nós temos que fazer. E as relações que nós temos, por exemplo, é muito interessante nós vermos diferentes culturas e como eles encaram determinados aspectos humanos, porque foram educados de diferentes maneiras. Ou seja, as crenças limitantes que nós temos ao nível da sexualidade, ao nível do relacionamento, são completamente diferentes dos povos do norte da Europa, os eslavos, do sul, e há alguma, por exemplo, existe alguma coisa a nível fisiológico que impeça? Não. Foram realmente os padrões culturais que fizeram com que a pessoa tivesse aquelas crenças limitantes ou não. Porque isso é que a física, na mecânica clássica, nós estamos dependentes dos contextos socioculturais, estamos dependentes da massa, do tempo, do espaço e do determinismo lógico. Na física quântica, não.
A partir do momento em que eu tomo consciência e vejo que a consciência, desculpem, isto é redundante, é um fator determinante, eu começo a fazer esse trabalho interior e começo a modificar o padrão. Mas se eu não acreditar mesmo nisso, fica tudo na mesma. Uhum. Portanto, o trabalho é a consciência. Existe um vínculo entre a consciência e a objetividade. Muitas experiências já demonstraram isso a nível subatómico. Isso é válido para o nível atómico? É. É válido para o nível, diria, macro? É. Por exemplo, o Fred Alan Wolf, o Amit Goswami e todos eles demonstram claramente que o que está na base do universo não é a matéria, isso é para as pessoas que não têm cultura, que acreditam que aquilo que é dado nos sentidos. O que está na base do universo são ideias. Ideias. Portanto, se nós acedermos a ideias e a ideia da nossa vida for persistente, e se ela pronto, não estiver de acordo, basicamente não ofender, diria, a lógica cósmica, ela pode se materializar. E podemos ser mais felizes. Por isso é que a física quântica, e já compreendeste, e também compreendeste o trabalho que nós temos de fazer, é ir reconhecer o padrão de pensamentos que nós temos dentro de nós inconscientes. É que os nossos pais nos educaram, não é? Eu, por exemplo, em aulas de filosofia, digo, às vezes dou aulas de criatividade. E o que é que sai de lá? Nada. Zero. Epá, as pessoas repetem nos testes, repetem tudo aquilo que eu ponho, ou seja, são cópias, às vezes incríveis, ou seja, fotográficas, de tudo. Descartes disse isto, disse aquilo. Mas a pergunta é, então, o nosso potencial criativo, por exemplo, há indivíduos que até nem têm muita educação, não têm muita educação académica, mas conseguiram fazer inovadores, ou seja, abriram esse ato de criatividade e ao abrir esse ato de criatividade modificaram a sociedade, não é? Portanto, na física o gap chama-se gap, esse vazio interior, ou seja, o David Bohm, que foi um físico moderno que privou com Einstein, ele demonstrou que num centímetro cúbico de espaço sem matéria existe a suficiente energia para completamente de um valor incalculável. Portanto, existe 6% de matéria visível, existe 21% de matéria negra e existe 60 e tal por cento de uma matéria que hoje em dia não é, basicamente, não é espaço cósmico, não é, é a radiação do corpo negro, chamam-lhe assim. Mas existe mais espaço vazio que está cheio do campo quântico, ou seja, de fatores criativos e originais, do que propriamente matéria. Por isso, o que nós estamos é muito habituados diria, ao materialismo do senso comum e a um padrão que nós estamos limitados. Mas, ao nível da física quântica, a ideia é que vai determinar aquilo que vai suceder na matéria. Mas isso eu preciso de estar ligado, ter uma persistente e uma motivação, ou seja, coerente com isso. E isso transforma-se. Portanto, ao nível é isto, mas vamos ver, pare, vamos ver aquele exemplo. Isto é verdade, o que vai ser, o que eu vou mostrar agora é verdade. Isto está a gravar, mas vou pôr aqui. Isto passou-se. Portanto, segundo a física convencional e a medicina convencional, é impossível, mas isso deu-se. Hum, 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 Percebes um bocadinho inglês, não? Sim, sim. Se não posso pôr a tradução, Não, 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 não preciso. não preciso. Mas isto é verdade. O que aconteceu é verdade. Segundo a física convencional, é uma fraude.
extend beyond our bodies into the world around us. And what's so interesting is the research shows that those waves extend not just 1 meter or 2 meters, many, many kilometers beyond where our heart physically resides. So right now in this room is having an effect on Italy beyond this building, beyond these walls. And you'll see this afternoon when many, many people get together with one feeling, many hearts come together and create one feeling, it can change the world. And you'll see just how much. But it's only a miracle until we understand the science. Then it's no longer a miracle, it becomes a technology, a powerful internal technology. So this film was created in a medicineless hospital in Beijing, China. Medicineless hospital, no medicine hospital. I like that hospital. This film shows a woman who has been diagnosed with a cancer in her bladder, a 3-inch diameter cancer in her bladder. And Western doctors say they can do nothing. They say, we can't help you. So she has gone to a clinic in China where they think differently and they apply the technology from the ancient wisdom that is the same as the science that we just saw. So what you will see is this. There are 3 practitioners, 3 people trained to feel just the right feeling, the precise, correct feeling in their hearts. They create the feeling as if the woman is already healed. They create the feeling as if the woman is already healed. Now, we will look inside of her body through a sonogram, through ultrasound. We can look into her body and we can watch her cancer disappear in 3 minutes in the presence of the language that heals. Does that make sense? Are you okay with that? Does that make sense? Would you like to see that? Okay, good. So what you will see is the woman is awake. She is conscious. She has no anesthetic. She believes in the process. She believes in what is happening. And there are 3 practitioners who are trained to create the feeling in their bodies as if the woman is already healed. And then on the computer screen, we will see 2 images. One image is before the healing, and one image is actual time, real time, so we can see the healing happen. And while the healing is happening, you will hear the practitioners chant a word. And I want you to know there is no magic in the word. It could be any word. But this word is the word that they have chosen that reinforces for them, that tells them the feeling. So they agreed that this is the word that would create the feeling for them. But it could be any word. I want you to know that. So I'm explaining this now, and we'll explain it again as we go through the film. Over 8 years, the center has successfully treated more than 180 types of illnesses, including
bladder cancer. 看上去呀，就是在那个太阳，这时候那个三角球的端上，有会有掩护，这么一个。Vai-se ver aquela sombra é o tumor na bexiga. Ou aquele alvo. Esse é este alvo. Tá aqui. A imagem ao lado é o que está a acontecer. É. She's awake. She's conscious. There are 3 practitioners behind her. And here is the tumor right here. The black is the emptiness of her bladder. This is the tumor. And now they take a snapshot for reference, a snapshot now. Okay, this is the real time. So this is now reference. This is actual time. Okay. This is 2 minutes, 40 seconds. 2 minutes, 40 seconds. This on the left-hand side is the reference tumor. On the right-hand side, the tumor is gone. In the Western way of thinking, modern science says this is a miracle because they do not understand the field that connects everything, and they do not understand the language that speaks to that field. But once we understand, that is no longer a miracle, that is a technology. You listen to the chant. Sa, 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 sa. Okay, the word that they are using, wasa, wasa, loosely translated, means already happened. It's already done. In their mind and in their heart, they're coming from the place that the healing has already happened. Not that it's going to happen, and not that it's about to happen, or that it's a long, slow happening, that it is already happened. And this is important because the field of energy that we are about to discuss is a mirror. A mirror, it reflects our feeling of what we are experiencing in the moment. So if our belief is that our healing is about to happen, or that our perfect relationship will come to us someday, or that our abundance in the bank will happen someday, the field will keep reflecting someday, 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 because it is open-ended. There is no outcome. There is no conclusion. This is a very subtle
very powerful understanding of how this field works. This field that we're about to discuss now, the divine matrix, is a field that mirrors now, not in the future, not in the past, this moment. So what we choose to experience in our lives, we must first feel in our hearts as if it has already happened. And this is something that happens all the time in this part of the world. It's not one time only healing. They do this all the time. But when Western scientists see this, it makes no sense, because Western science says that our beliefs and our feelings and our emotions have no effect on the world outside of our bodies. But we know that that's not true. Reparem, repara que o que ele disse foi exatamente no final, agora que no paradigma cartesiano-newtoniano a matéria é um absoluto, é independente da parte da consciência. Aliás, a consciência é resultante da matéria. Se é que se pode, isso leva a inúmeras contradições. Mas o que acontece neste caso é que, repara, que o primeiro a ter, ainda não entramos na história da física quântica, o primeiro a ter a noção que existia um campo universal foi o Max Planck. Ele chamou isso a Matrix, uma matriz. Mas mais tarde, todos tiveram consciência que esse campo quântico e que nós podíamos, diria, estabelecer uma comunicação com o campo quântico, e os físicos quânticos dizem: estamos a avançar muito, pronto, pedagogicamente não estamos a ser corretos, mas tem que haver, não é o desejo puro, é aquilo que ele chama o coração coerente, é se nós sentirmos dentro de nós que está em afinidade com essa matrix, então a coisa dá-se. E há uma coisa que ele diz, que ele estava agora a explicar. Eles determinam que já aconteceu. Sim, é. Portanto, Não é que vai acontecer, é que já aconteceu. E não, depois há outra coisa aqui que eu acho que parece-me que é importante. Não só as três pessoas que estavam a fazer um mantra tinham que acreditar, com uma pessoa que tinha o problema. exatamente. Eu E, fui, e nivelar esse tipo de consciência de estamos a falar de quatro pessoas distintas. estão unidas com o campo. Ou seja, pronto, nós estamos a passar muito à frente. O que é o campo? Diz-nos a física quântica que por trás de tudo que é material, existe um último campo de onde vem tudo, que é o chamado campo quântico, ou vazio quântico, ou zero, o campo quântico. Daí procede toda a criação do mundo. Mas que esse campo quântico é, segundo o teorema de Heisenberg, está sempre sujeito, não está estático, está sempre em dinâmica e tem uma linguagem cósmica. E essa linguagem cósmica nós conseguimos aceder quando estamos sintonizados com o coração e com a mente. Não posso ser só, eu quero ter aquele Porsche. Isso é o desejo, não é? Ou eu quero ter aquele, seja o que Sim, for. no fundo, esse tipo de desejo é quase mental. Tem a ver É, com a nossa programação. O nosso coração não quer exatamente isso. É como a questão do Euromilhões também. exatamente, é isso. Exatamente é isso. Sim, senhor, Sara. Muito bem. Compreendes rapidamente. Explicar isto a alunos do secundário, acho que eles nunca iam chegar a essa conclusão. Ou teria que ter muito trabalho. Mas pronto, é exatamente isso. Portanto, agora, nós podemos tirar. É complicado para eles porque eles, principalmente como as coisas estão, eles foram criados no consumismo, no ter, na parte do materialismo Não e vem para os além. desejos deles são baseados nisso, porque é isso que lhes é imposto diariamente, não é? Exato. Sim, há o preço certo. Há um programa na RTP1 que é o preço certo. Epá, eu nunca vejo isso, mas. Isso tem 300 mil anos. É? Isso tem 300 mil anos, esse programa. Exatamente. Bem, pronto, isso é incrível como é que pode haver um programa de televisão assim, mas pronto, é assim, chegou-se a esse nível. Mas estás a compreender agora como é que a coisa funciona. Portanto, isto aconteceu. Nós podemos. Há uma mulher indiana que chama-se
a Anita Morjani, nós podemos ver, eu tenho acesso ao Gaia TV, que é uma plataforma de streaming online, que ela Eu dá uma... já vi isso há algum tempo, mas depois deixei. Ah, é? O Gaia. Ensinei, mas vi pouca coisa. Mas ela tem lá uma entrevista na Expo 2019 que ela tinha, os médicos chamaram todos a família e ela nem sequer duraria essa noite. Pronto, então ela teve uma experiência de quase morte em que viu o pai e ela tinha cancros e linfomas do tamanho de limões debaixo dos braços, não sei quanto e tudo. E o que aconteceu é que ela, em 3 semanas, saiu do hospital pelo seu pé. Não há explicação nenhuma, a nível, diria, científico convencional, mas do paradigma da física quântica há, que ela tomou consciência da sua realidade interior espiritual e manifestou aquilo e curou totalmente tudo. Não há, os médicos disseram, não vai passar, nem vai chegar sequer, vai durar 3 horas. E ela curou-se totalmente e está a dar palestras. Portanto, que a física quântica nos vem dar é precisamente o padrão de consciência. Agora, eles também exploram um bocado, não é? Que a pessoa, se acreditar mesmo logo, 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 a coisa aparece. Tem que estar afinada, ou seja, como tu disseste, com o coração e com a mente, e, e temos que retirar todas as crenças limitantes. E então, assim, a coisa manifesta-se à nossa frente. Exatamente. Quando for bom, manifesta-se à nossa frente. Portanto, isto dá um padrão revolucionário de não estatismo ou não estaticismo e da pessoa, portanto, ser criativa, ser original, manifestar o seu padrão de criatividade e de manifestar mais o seu potencial interior. Porque normalmente as pessoas adaptam-se, ou seja, no fundo, não se adaptam-se nos anos 60 e nos anos 80 nos Estados Unidos houve duas experiências, mesmo a nível psicológico comum, mostraram claramente uma experiência de conformismo. Portanto, eu se for conformista, não estou a ser criativo, não estou a dar o meu potencial criativo ao todo. E estou, basicamente, a conformando com o que já está estabelecido. Isso é a mecânica clássica. Sou eu contra 8 bilhões, não és tu que vais. A resposta clássica ao nível psicológico e do senso comum, não és tu que vais modificar a sociedade. É logo que os pais dizem, não és tu, portanto tens que te adaptar. Mas isso, do ponto de vista da mecânica quântica e da física quântica, não é assim. O nosso pensamento tem claramente, como vimos, um rádio de influência e vai basicamente alterar. Então, na história da física quântica, o primeiro a ter noção desse campo, que chamou matriz, foi o Max Planck. E o Max Planck batizou. Mas esses indivíduos têm intuições notáveis. E a física quântica começou em 1900 com ele, quando ele descobriu que a radiação que vinha de um corpo em termos eletromagnéticos, não era aquela que era esperada de Maxwell, que seria contínua, era por partículas energéticas que ele chamou quânticas. Portanto, a partir daí, começou claramente a física convencional a ser de par. E mais tarde, a seguir, veio o Einstein, foi a segunda pedrada no charco, que, através da teoria da relatividade, ele disse duas coisas. Nem espaço, nem tempo, nem a matéria são constantes, dependem da velocidade relativa que existe entre elas. Portanto, isto foi a segunda pedrada no charco em relação à física clássica. Mais tarde veio a terceira pedrada no charco, o chamado um francês que chamava-se Louis de Broglie. Louis de Broglie defendeu o oposto do pai. O pai dizia, e ganharam os dois o prémio Nobel por defender duas coisas opostas. O pai dizia que as partículas eram sólidas e tangíveis. Ele dizia que não, o Luís de Broglie, que a partícula tanto poderia ser onda, como poderia ser um corpúsculo. O Luís de Broglie foi o primeiro a dar a natureza ondulatória. Mas mais tarde, com Schrödinger,
demonstrou-se que, e com Heisenberg, demonstrou-se que a matéria, não existem experiências objetivas, a matéria não é um dado absoluto, a matéria depende da consciência de que vai observar. Daí que o Schrödinger até pôs o paradoxo do gato, não é? Se houvesse um gato dentro de uma caixa, não saberíamos se ele estava vivo ou estava morto, porque se nós fôssemos ao... E pronto, ele pôs que havia um relógio atómico que poderia decompor ao longo do tempo o veneno, que mataria o gato. Mas a nível atómico, nós não sabemos se ele está vivo ou morto, porque se nós formos abrir a caixa, alteramos as condições da experiência. Pronto. Então, o Schrödinger foi um pensador muito interessante e ele, pela primeira vez, veio dar uma equação, que é chamada equação de onda, que disse como é que as partículas se manifestam ao longo de um campo. E é uma equação que apenas dá probabilidades. E com o Heisenberg disse, não é possível nem conhecer simultaneamente nem a velocidade, nem a energia que tem uma partícula, porque o observador vai alterar tudo. Isto tudo somado significa que não existem coisas reais e objetivas fora do sujeito. Tudo está na mente do indivíduo. Ou seja, existe uma mente cósmica que faz, através de ideias, criar a matéria. Portanto, aquilo que os materialistas defendem, ou seja, vamos supor que eu tenho agora, sei lá, uma veia que está entupida, e ele diz, não, isto está objetivo, eu posso tirar fotos, a veia está entupida, mas os meus pensamentos ao longo de anos e eventualmente, que levam à alimentação, levam ao exercício físico, eram com que a veia tivesse entupida. Portanto, os médicos sabem que a pessoa cura-se ou não, em casos que está muito frágil, está no limite, está no threshold, como se diz em inglês, pela vontade que tem ou não de viver. Portanto, tudo isto nos vai dizer que vai dar, agora está muito na moda a palavra empoderamento. Mas, pronto, não sei porque eu não gosto dessa palavra, mas pronto, tudo bem. Empoderamento. Quer dizer que, tal como na filosofia oriental existe Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, o criador, destrutor e construtor de mundos, nós, através do pensamento, podemos construir ou destruir tudo o que está à nossa volta. Portanto, nós somos os únicos autores da nossa vida. Na física quântica, se nós atraímos uma relação que não é melhor, mas trouxe-nos uma determinada aprendizagem. Portanto, não há relações ao acaso. Portanto, porquê? Porque a energia que nós temos, a energia que é potencial dentro de nós, os teólogos chamam isso formas, pensamento, ela manifestou-se objetivamente. Na ciência esotérica, eu costumo dizer nas aulas de teosofia que vocês não, nós podemos tirar curso de teosofia. Mas se uma energia tal tiver um chakra tal, há um indivíduo na rua que não sabe nada de teosofia, nunca estudou física quântica, não sabe quem é o Niels Bohr, não sabe quem é o Alan Aspect, o colapso da função de onda, não fez um trabalho interior, mas ele sabe que naquele chakra a pessoa tem aquela energia. E vai fazer com que ela se manifeste. Portanto, tal como Jung disse que o indivíduo manifesta dentro e fora de si, através da noção de campo, de consciência, e existe uma sincronicidade entre factos objetivos e factos subjetivos, a física quântica diz-nos exatamente a mesma coisa. Que o nosso padrão energético de pensamentos vai fazer colapsar uma série de eventos à nossa volta. Portanto, os relacionamentos que nós temos, a quantidade de dinheiro que nós temos, um trabalho mais esforçado ou menos esforçado, só depende do nosso padrão de pensamento.
Desculpe. Então, e por exemplo, aquela situação que eu vejo isso muitas vezes acontecer, que é, por exemplo, nós termos um determinado tipo de pai e quase sempre a pessoa vai buscar no parceiro as características desse mesmo pai. Onde é que fica a física quântica aqui? Primeiro, temos que conhecer muito bem o nosso pai. Eu estou a falar, por exemplo, que eu tenho a minha filha e a minha filha tem pai ausente, que é aquele menino que anda à procura de uma mamã. Pronto, esse é o pai dela. E a minha filha, com 20 anos, já tem essa consciência que eu tenho vindo a trabalhar. Só que agora, quando lhe aparece alguém, eu digo-lhe sempre: atenção ao padrão, porque tu, de alguma forma, tens que estar atenta, não podes facilitar. Absolutamente de acordo. Porque Não, comigo, eu quando me apercebi, eu já tinha, o pai dela era o reflexo do meu pai, mas ele chegou-me de uma forma, ele chegou como um narcisista, no fundo, e eu só me apercebi disso, sei lá, 2 anos. Eu emocionalmente não sou muito inteligente, pronto. Isto tudo para dizer que quando eu me nós não apercebi. somos muito inteligentes a nível emocional, junto só clube. Somos dois. Pronto. Isto para dizer, quando eu me apercebi, eu tinha em casa alguém que era a cópia do meu pai e a minha filha, desde os 14 anos, ou desde que eu me lembro, eu vou tendo estas conversas com ela e ela sabe, e ela faz já tem essa consciência. E agora, por exemplo, ela teve uma situação que eu desde o início não gostei, eu disse logo, tens que colocar limites. E de repente ela acabou com o rapazinho e diz-me assim: Oh mãe, eu acho que vou é pagar por tudo o que o pai andou a fazer. E eu disse: Não, não é. Tu vais buscar é o padrão do teu pai e tens que estar atenta. Ah, Como então, é, como é que a física quântica entra vou, aqui? pronto, eu vou-lhe fazer. Quer que isto fique gravado ou uma coisa pessoal ou ponho pausa? Não faz diferença. É Não? igual. Se servir para outra Igual? pessoa também não há problema. Então, é simples. A física quântica vem corroborar alguns aspectos da ciência esotérica, não todos. Não todos. Por exemplo, aí vem a clássica noção de karma, que nós atraímos os pais que atraímos, porque também vem corroborar a física quântica, porque nós já tínhamos um padrão energético em vidas passadas, e agora vem a questão do karma e reencarnação, e os pais são o primeiro exemplo de karma que a física quântica vem corroborar, porque nós já tínhamos isso. Portanto, quando uma criança nasce, ela não nasce do zero absoluto, ela já tem um padrão energético. Portanto, a pessoa só vai atrair os pais que precisa para denunciar que não é aquilo que quer. Mas se a pessoa não tiver essa consciência que a Sara está a ter, e muito bem, aí o Freud disse, nós somos o que somos porque tivemos os pais que tivemos. Já está. As crenças limitantes. Pois vão sempre objetivar a mesma coisa. Parece uma Uhum. maldição, não é? Sim. Mas nós temos os pais que temos para denunciar determinados padrões que nós já tínhamos no passado. E enquanto não tivermos essa tomada de consciência, as relações vão ser um ciclo vicioso que se repete ad infinito. Portanto, Freud tinha parcialmente razão, mas se nós não tivermos essa consciência mais lata, as relações vão ser sempre o mesmo. Agora, a física quântica vem-nos dar o modus operandi, mas a psicologia junguiana, freudiana, ligada a questões espirituais, vem-nos dar a explicação total que nós atraímos os pais que atraímos para denunciar padrões que nós atraímos do passado. Mas aí Sim, tem que mas estudar a uma noção do pessoa, karma. Agora, sim, mas uma pessoa que não tenha consciência vai perpetuar o padrão. então, mas é isso que eu estou a dizer. A física quântica diz-nos tudo o que pensamos objetiva-se. Se nós não denunciarmos o padrão, vamos repeti-lo. Por isso é que o trabalho, e a Sara está perfeitamente, estou de acordo com tudo o que disse,
Absolutamente de acordo. Se nós não denunciarmos esse padrão, o que acha que vai acontecer? Mais do mesmo. E aí eu quero mais do mesmo? Ou quero Pois, mudar? O pior karma, eu costumo dizer que o pior karma é o karma psicanalítico. Porque nas pessoas que não fazem esse trabalho que a Sara está a fazer e que nós todos devemos fazer, denunciar, isso vai ser uma prisão psicológica toda a vida. Por isso é que o estudo da psicologia junguiana, da ciência esotérica, da física quântica, liberta a pessoa. Porque se eu não tiver consciência que os meus pais imprimiram determinados padrões, eu fico escrava dele toda a vida. Ou seja, se a sua filha ela não tiver um insight, e pronto, é natural todos os miúdos quererem o pai e a mãe, porque o pai e a mãe têm que lhe dar determinadas áreas da psique. O Freud demonstrou isso muitíssimo bem. Só que o Freud disse claramente que isso ia condicionar a pessoa toda a vida. Não, cá está. Está ligado, embora tenha rompido com o paradigma racionalista, porque demonstrou que há um inconsciente, no entanto, há uma perpetuação que a física quântica diz. A partir do momento em que denuncias esse padrão, te libertaste. Portanto, há uma relação entre a física quântica e claramente esse padrão psicológico, mas há um grande trabalho interior, por isso é que há pessoas que fazem psicanálise toda a vida. ok. Eu conheço uma pessoa que já tem 70 anos e faz psicanálise há 30. E melhorou muito. Porque ela ao princípio vinha ter com qualquer homem, começava a insultá-lo, chamá-lo nomes, A, B, C, D, tipo, é difícil estar com esta mulher, não é? E ela hoje em dia já tem conversas completamente distintas. Portanto, a física quântica mostra-nos o lado, diria, mais científico da coisa. Depois temos que ligar com a noção de psicologia de campo do Jung, que está ligada que os nossos pensamentos, ou seja, o que é que no fundo fica daqui? Se não modificarmos os padrões de pensamentos, a nossa vida não se modifica. Portanto, enquanto a filha da Sara não tomar consciência, e é naturalíssimo ela procurar nos homens a compensação do pai que não teve. Mas os homens não sabem disso e têm outros interesses diversos. Não é? Não vamos aqui enumerar que são muitos. Sim. Eles eventualmente, a não ser que seja um, pronto, alguém que compreenda isso e esteja disposto a fazer esse papel de pai, vai haver conflitos nas relações, porque ela vai projetar a projeção psíquica inconsciente do pai que não teve. É óbvio. E o que vai dizer é que as pessoas, às tantas, pronto, querem, tanto lá para o lado do homem como para a mulher. Uma mulher não quer uma criança e um homem não quer também, não é? As pessoas querem uma relação de igual para igual. Mas esse dado agora é fazer trabalho interior. Se eu não fizer esse trabalho interior, eu vou. É que é matemático, por isso é que eu também ensino astrologia. Na astrologia, então esses padrões já estão todos lá, estão lá todos visíveis. Portanto, isto tudo é compatível, mas essa pergunta foi exatamente bem feita, porque enquanto eu não denunciar todos os padrões que estão inconscientes, a, a objetividade ou seja, o colapso da função de onda vai se repetir. Eu vou atrair aquela pessoa, é um padrão inconsciente que vai lá estar. Não tem nada que saber. Então agora a física quântica funciona? Funciona. Mas enquanto eu não fizer um trabalho de maturação muitíssimo grande, o que vai acontecer é que vou colapsar todo o meu padrão de pensamentos que está inconsciente.
É simples. Não tem muito que saber. Agora, se a pessoa não denunciar esse padrão e não fizer uma terapia, o que vai acontecer é que a vida toda vai ser uma perpetuação, uma prisão psicológica que sucede continuamente. Aí não há liberdade. Embora o Freud tivesse dado o inconsciente que está fora do padrão, diria cartesiano-newtoniano, que a razão é a fonte de tudo. No entanto, ele disse que a pessoa é totalmente determinada pelos pais. Porquê? Porque os pais são os primeiros a dar esse padrão. Mas ele só tinha uma parte da verdade. É verdade que os pais dão o primeiro instrumento, dão o primeiro, diria, alimento para as estruturas inconscientes da personalidade. Mas a pessoa é dotada de livre-arbítrio, é dotada de capacidade consciente de renovar, transmutar, curar e, no fundo, de curar isso. E por isso é que a física quântica, que está ligada à ciência esotérica, diz: quando eu denunciar todos os padrões, porque eles são inconscientes, e muitas vezes os padrões inconscientes, ou seja, projetam-se numa relação, ou seja, eles projetam-se. Eu vou apaixonar-me por aquela pessoa que tem aquelas características e não outras. O Jung chamava isso ânima e ânimos. Então, o homem apaixona-se por pessoas que têm aquele conjunto de características. Não é a pessoa em si, ele projeta aquela projeção, aquele conteúdo inconsciente. E a mulher projeta aquele conteúdo inconsciente, no fundo, que é aquela carência que está inconsciente. É muito difícil a pessoa, no fundo, libertar-se de todo o peso do inconsciente, a não ser que faça um trabalho de psicanálise diário, e ao fazer isso ele vai se libertando de todos esses conteúdos psíquicos inconscientes que depois funcionam na atração de coisas exteriores. Portanto, por isso é que este curso chama-se Física Quântica, Autoconhecimento e Espiritualidade. Sim, porque são necessárias todas, não é? É o conjunto. É. Se eu, se o meu pai ou a minha mãe me condicionou que eu nunca vou ser nada na vida, eu vou repetir esse padrão enquanto eu não rechaçar claramente esse padrão, não é? Há casos de pessoas, e os professores também, eu na qualidade de professor nunca procuro dar um padrão limitante, procuro dar o contrário, não é? É o chamado efeito Pigmalião, porque é conhecido. Se o professor espera uma coisa de um aluno, ele vai responder. Se espera 11, ele vai ter 11. Se espera 18, ele vai ter 18. É chamado efeito Pigmalião. Portanto, o pensamento tem muito poder. Agora, para pensar, e para pensar a nível espiritual, é preciso um trabalho de tal maneira interior que a pessoa não se dá conta. É fácil, eu só penso isto e vai acontecer. Não é bem assim. E o trabalho que eu tenho interior para me livrar do inconsciente. E o trabalho que eu tenho para me ligar com, diria, a minha dimensão interior espiritual, que a física quântica tem a ver com esse vazio. Isso dá muito trabalho. Mas quando dá, eu consigo ter resultados na minha vida. Por isso é que há um livro de teosofia que se chama Autocultura do Timing. Já não há muito à venda, eu comprei os últimos exemplares. Mas se der para procurar na internet a autocultura de, chama-se de I.K.T-A-I-M-N-I. Ele diz: é possível fazer experiências no campo espiritual? É. Da mesma maneira que eu posso juntar dois polos a uma lâmpada e dar luz, eu posso fazer uma experiência que durante o mês eu vou pensar só naquela coisa. E se eu estiver focado, vamos ver o que é que vai acontecer. Nós podemos fazer isso tudo interior. Portanto, eu quero trabalhar dentro de mim. Por exemplo, não projetar os mesmos conteúdos
inconscientes no relacionamento, quer atrair outro tipo de pessoa. Posso trabalhar tudo isso, não é? Agora tenho que ser persistente e acreditar. Um amigo meu tinha Vênus em Leão na casa 5. Não sei se a Sara sabe de astrologia. Ah, ah. Então, ele era homem e tinha Vênus em Leão na casa 5. E pronto, tinha uma vida com as mulheres, pronto, uma ou outra, mas aqui. Ele um dia fartou-se daquilo. E disse: Olha, vou ficar em casa, mas aqui. Durante 2 anos não saiu de casa, mas continuava os telefonemas, os convites, e mais não sei quanto isso. Eu disse: Bem, o facto de ficares em casa não significa que a energia não esteja lá. Ele só estava a disfarçar a coisa. Depois mais tarde, pronto, voltou ao ativo, mas é o que eu digo. Se nós não trabalharmos estes conteúdos inconscientes e mesmo vem um indivíduo qualquer na rua que nunca estudou espiritualidade, física quântica, não sabe o que é o Max Planck, a matriz divina, pronto, estou a brincar, não é? E ele vai dizer a frase certa, ter a atitude certa, que é para aquela energia que está ali escondida no chakra A, B, C, D, E, vir à superfície, o que é incrível. Há homens que nunca viram a carta astral, nunca viram não sei o que de mulheres e sabem que aquela pessoa tem aquela energia. E há mulheres que sabem que aquele homem tem aquele tipo de energia. Eles leem supraconscientemente, supraliminarmente, sabem que aquela tem aquela energia. Portanto, está lá naquele chakra escondida, A, B, C, D, mas está lá. Portanto, é verdade que tudo isto funciona, é verdade, mas isto pressupõe um trabalho interior de autoconhecimento, de acreditar, que nós temos que fazer. Eh, Pronto, agora, nós aqui temos a fundamentação científica. Funciona? Funciona. Porquê é que não funciona? Então, se uma lâmpada, se nós unirmos o polo positivo e negativo, dá luz, não dá luz em nós porque nós não estamos a unir os polos. Não estamos a manifestar a plena potencialidade do pensamento. Mas a Sara está muito consciente de muitas coisas. Eu confundia com uma aluna minha que era Sara Almeida, que morava em Chaves. Também era Almeida. Ela Sim, era Sara Almeida, olha que giro. Sara Almeida, só que ela morava em Chaves. Ah, Eu, não, eu sou de São João da Madeira. também é perto. Ela era aluna do primeiro ano, foi minha aluna do primeiro, e eu disse, mas mudou de aspecto, ou fez uma. Ah, pois. Não, porque eu já tive em algumas, aquelas eclipses e não sei o quê, eu pensei que me estava a reconhecer de lá. Ah, Por isso que eu lhe respondi, mas depois quando eu me apercebi que era uma aluna, eu disse não, pronto, e estava à espera da oportunidade para dizer ao Pedro que não era a Sara pronto, que... foi científica, então. Sara Almeida realmente ela é muito crítica em relação a determinados aspectos, e eu disse, pronto. Mas, então, vamos fazer o exercício esta semana? Vamos. Então, vá, Sara, o que é que queres trabalhar? Vá. É uma coisa, não preciso dizer, ninguém precisa saber. O que é que nós vamos trabalhar? Escreve num papel. E depois, pode ser relacionamentos, pode ser financeiro, pode ser whatever. Ou pode ser os três. Mas para já convinha focar só num determinado polo. Então eu vou procurar com todas essas, não é a manifestação objetiva, imediata, e isso que os miúdos querem, que a Sara anunciou, eu quero o Porsche à minha casa, não é isso? Manifestar isso e ter a certeza que isso já está feito. Mas uma semana é pouco. Mas posso começar a treinar. Isto implica trabalho diário e estamos a falar de quanto tempo?
No mínimo dos mínimos, um mês. Sim, um mês, sempre que vier ao pensamento, por exemplo. Ou escolher uma hora. Escolher uma hora. Por exemplo, eu faço meditação diária, mas pronto, tem finalidades espirituais. Mas, por exemplo, ai, como é, havia aqueles workshops e seminários ai, do que tinha o mapa do tesouro. Não sei como é que ela se chama, eu tenho aqui os livros dela. É Luísei, né? Sim. A Luísei. Eu posso fazer, sei lá, 3 minutos por dia. 3 minutos é simples, eu vou pensar isso. E se quiser, até posso pôr um mapa na parede. Eu uma vez fiz isso. E na altura, pronto, eu tinha um conjunto e pronto, pus o mapa do tesouro e pus na parede, pronto, quero ter uma namorada ABCD. E pus lá uma loura. E de facto, eu pus uma loura. Devia ter posto outras coisas em baixo. E não tenho isto, aquilo, aquilo outro. Mas pá, manifestei aquilo. Portanto, se quiseres, nós podemos pôr, mas isto não é a lei da atração linear. É aquilo que a Sara disse e muito bem. São qualidades que eu sinto que devo fazer e que eu cresço e são melhores para a minha vida. Não é, eu quero ter o Porsche à porta, eu quero ter o homem com 1,99 m, cheio de músculos. Pronto, não são essas coisas, diria. Pronto, a Sara é uma pessoa consciente, não é? São coisas que eu sinto que devo fazer e que tenho que as manifestar. Eu posso fazer um exercício de visualização criativa, é ver-me já com elas. Por exemplo, há pessoas que têm dificuldade em dizer não. Ou há um amigo meu que é simpático, é francês, e ele tem uma namorada que é portuguesa, que tem muito mais capacidade de assertividade do que ele de dizer não. E pronto, o homem não diz não, é tão simpático que vai. Ele tem uma casa com não sei quantos andares. E a família, põe-se lá toda a família, não é lugar quase para ele dormir, que é dono da casa. Pronto, eu deveria treinar um bocado esse aspecto. Não é? Estou a dar o exemplo, mas coisas que eu sinto que devo fazer, eu posso treiná-las. E isso pode ser passado também para a filha, porque se a filha não tiver a consciência que vai, mas isso é perfeitamente natural. Se a filha não tiver a consciência que nos relacionamentos vai procurar o pai que não teve, vai ser, é fatal como é o destino. E vão todos dar sempre ao mesmo. Pronto, vai exigir de um pai o quê? Uma responsabilidade, essas coisas, isto tudo. E as pessoas não vão dar isso, porque são jovens ou querem do relacionamento outra coisa e assim por diante. Ou seja, eu não estou a dizer que a filha devia vir para o curso, mas se quiser ela Ai, pode. ela é consciente, mas não é tanto. Pois, Ela, porque é natural uma criança de 2, 3 anos, ela não quer saber, quer um chupa, ponto final, parágrafo. É uma, é uma necessidade absoluta, inconsciente e imperativa. Numa criança, isso é absolutamente, diria, legítimo. Agora, numa pessoa com 20, 30, 40, 50 e 60, já é uma pulsão inconsciente que não foi resolvida, o que é muito mau. E vai se manifestar objetivamente. Portanto, vamos trabalhar um mês, no mínimo, vamos escolher uma hora certa. Se quiser, pode-se pôr num papel ou pode-se fazer uma mapa do tesouro e 3 minutos por dia olhar e pensar naquilo como se já tivesse feito. Se nós formos mais exigentes, até podemos fazer isso para toda a humanidade. Podíamos reunir um grupo e que toda a humanidade seja fraterna, seja mais ética, que as pessoas vivam para a paz, para a fraternidade, acabem com as bombas, com as guerras. Isto nós podemos fazer isso a nível global.
O Rafael também está a ouvir isto, vai ouvir isto a posteriori. Pronto, ele vai pensar nestas coisas. O Rafael é o meu aluno, ele tem 29. Pronto. Pronto, Sara. Pela primeira aula é hoje. Vamos visualizar bem mais gente. E isso. Mas, à partida, nós já temos muito trabalho de casa. A resposta também, porque não vem mais gente, é simples. Porque no inconsciente coletivo, demora anos e anos e anos a integrar novos padrões e o inconsciente coletivo das massas ainda não integrou esses padrões. Sim, e não lhe parece, Pedro, também que há aqui a intenção do sistema em não querer que a física, o Claro, que não nos interessa? exato. Eu quando dou psicologia ao 12º ano, é assim, behaviorismo. Sabe o que é o behaviorismo? Se a pessoa for treinada como um cão ou um gato para determinado tipo de comportamento social, isso chama-se condicionamento clássico e operante. E é isso que se dá nos programas de psicologia 12º ano. Dá-se o Freud, dá-se o Rogers, como se fosse uma coisa do outro mundo. Não se fala do Jung, não se fala das noções de campo, não se fala de projeções inconscientes, não se fala da relação entre o que está dentro, ou seja, no campo psíquico da pessoa e o exterior. Não se fala nada disso. Mas é Que não, verdade. que não Sara tem interessa. consciência. Não, não interessa, porque sim, as pessoas ficam na eterna ignorância, são escravos. Os mass media, o que é que fazem? Manipulam as pessoas que, no fundo, procuram num governante, um pai, cá está a maneira freudiana, que lhes dê segurança. Mas, na física quântica, que vai entroncar no paradigma aquariano, os governantes, que são sempre corruptos, não houve nenhum que não fosse, não fosse, porque as pessoas deviam ser cidadãos ou cidadãs participativos, ou seja, eles próprios tomarem a sua liberdade individual e participarem nos problemas da sociedade. Não, Se isso mas é o lugar, essa questão, por exemplo, já peca porque por aquela velha máxima que é em política e religião ninguém quer discutir. Isso é uma coisa que sempre foi falado. Quer dizer, não é falado, é dito, política, não discute política, nem discute religião. não, mas repare, a física quântica, nós iremos ver, Paulas, que há valores, há arquétipos eternos. A matriz não é uma matriz vazia, a matriz tem dentro de si valores cósmicos. Tem arquétipos cósmicos que as consciências conseguem ou não integrar. Os grandes cientistas, eles conseguem alinhar com a mente cósmica e, de repente, têm aquilo. Portanto, há valores. Se a maioria nunca serviu de critério para nada, se a maioria disser 100% das pessoas disser que a pedofilia é que deve estar instalada, então o que é que há a fazer? Estão todos de acordo. Não há ninguém. Então, mas não continua a ser um crime? 100% estavam de acordo que a pedofilia era. Até as crianças, entre aspas. Não entre aspas, nunca teriam, não é? Então isso não deixa de ser um crime. Portanto, a maioria, repara, é que há arquétipos cósmicos que a tal matriz quântica tem, que ou são reconhecidos pela humanidade ou não são. Se não são reconhecidos, entra-se no relativismo total e absoluto. A minha verdade não é a mesma que a tua, como tal, e aí é o relativismo, é o caos que a sociedade anda. O caos total e absoluto. Portanto, por isso, se a humanidade anda no caos, as zonas, as franjas de pensamento estão completamente desarmónicas, o mundo há de estar um caos. É óbvio. O que é que isso interessa? Interessa a um conjunto de seres, as farmacêuticas e tudo, e mais aqui, que mantêm poder, ou outros, mantêm poder pela ignorância das pessoas. Agora, se eu manifestar que há leis cósmicas e que eu tenho o poder de pensamento, para que é que eu dependo de medicamentos? Se eu tenho a cura dentro da minha. Olha, como se viu, se eu tenho a cura dentro de mim, pela manifestação do pensamento.
preciso de substâncias injetáveis, vulgo dito vacinas. Não. Se o meu sistema imunitário eu estiver bem e estiver feliz com a minha vida, eu estou perfeito ou perfeita. Só preciso de apanhar sol, estar em paz com os outros, com a vida, com a natureza e com em harmonia com a matriz cósmica. Exatamente. Agora, se eu tenho de entrar às 8 da manhã, por exemplo, eu candidatei-me a uma escola, isto é o mais incrível que pode haver. Isto é o mais incrível absurdo da tecnocracia e dos burocratas. Tinha que estar às 8h15, se tivesse 5 minutos depois tinha falta, para dar aulas num cubículo online. Faz algum sentido? Eu tenho que estar às 8h15 para dar aulas online. Mas é assim que anda a sociedade. Portanto, se nós perguntarmos às pessoas o que é verdade, ou seja, no fundo as pessoas, há leis cósmicas e essas leis cósmicas têm que ser integradas. E quando eu as integro, a minha vida modifica-se. Mas eu tenho que ser coerente sempre com elas. Se eu não sou coerente, então, se eu disser uma coisa e fizer outra, não dá. Por isso é que há de aparecer um indivíduo na rua que vem só para dizer aquela frase que me vai provocar para aquela energia que ainda está lá naquele sítio, naquele chakra, dizer que ainda está lá. Pode ser um indivíduo que me vem provocar no trânsito, ou um colega de trabalho, ou uma não sei o quê, que vai me dizer, ou então um relacionamento que eu tenho, que me vem dizer, ainda tens essa energia. Por isso, física quântica vem corroborar a ciência esotérica e diz: a energia segue o pensamento. O que nós pensarmos converte-se em, mais cedo ou mais tarde, de acordo com trânsitos na realidade. É simples, não tem nada que saber. Ok, Sara. Então, é, É sempre à quarta-feira. é, vamos pôr às 19. Eu hoje atrasei meia hora por causa A senhora estava com. ela estava